É, meu amigo, tem horas que tem que ir, não importa como. É igual esse vídeo aqui. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, tá? Se você quiser, você se inscreve. Se não quiser, não se inscreve, mas pelo menos vê o conteúdo até o fim, que tá dando um trabalho danado. Inclusive, minha mulher tá deitada ali, puta da vida, porque eu tô gravando e a gente podia estar o quê? De férias. Então, já que eu tô gravando esse conteúdo aqui, assista pelo menos até o fim, pra poder dar uma moralzinha, né? Já que eu estou tirando o meu tempo livre para gravar este conteúdo que já deveria ter sido gravado no dia seguinte à final da Liga dos Campeões da Europa, porém, tinha mudança de hotel, check-in, check-out, cansaço, atenção para digníssimo, então vocês vão compreender que o Guardiola precisou esperar. Mas aí eu não vou nem focar no jogo, já que muita gente mergulhou em como foi a partida. Um jogo, e nós avisamos aqui no canal e lá na TNT, a Inter não ia vender fácil. Para quem estava imaginando que ia ser goleada, 4-0, 5-0, o maior esculacho da história no final de Champions, para esse pessoal, a final foi surpreendente. Para mim, Vitor Sérgio, Mauro Betting, a galera, enfim, que já vinha falando desse jogo há um tempo, o 1-0 não foi nada surpreendente. A Inter, inclusive, teve chance de ganhar e, dentro do seu método, acho que fez uma final melhor que o Manchester City. Executou melhor o seu plano. E futebol é sobre execução de plano. O que não elimina o aleatório 100%. Tanto que o Manchester City acaba construindo o seu gol nos pés de defensores, com o Akanji achando um passe para o Bernardo Silva. O Bernardo Silva, esse sim, meio atacante, buscando o cruzamento e no final a bola caindo nos pés do Rodri, um defensor que tem virado cada vez mais um construtor, um achador de passe e um cara que faz gols importantes. Já tinha feito contra o Bayern de Munique e fez o gol do título do Manchester City. Um gol histórico para um título histórico em uma temporada histórica, porque a gente tem mais um detentor de tríplice coroa no futebol europeu. É algo para pouquíssimos e a cidade de Manchester se torna a única na Europa a ter dois times com uma tríplice coroa. O United de 98-99 e o City da temporada 22-23. E por que eu não vou me ater muito ao jogo? Repito, ele já foi esmiuçado por muita gente. O que fica desse título? O City pode já ser tratado como um clube grande? A gente já teve algumas discussões sobre isso. E eu lembro de ter feito um Polêmicas Vazias lá atrás, falando do que é um clube grande e colocando o Chelsea, por exemplo, nesse bolo. E o Chelsea tem uma construção, para a minha geração, muito parecida que o Manchester City tem passado para o meu filho. E como eu não olho o futebol de maneira egoísta e não acho que a minha geração é detentora de toda a história do jogo, nem para trás, nem para frente, a gente precisa entender que há construção de novas memórias. E na memória de muita gente, o City está se construindo e já é tratado como um clube grande. O Manchester City, inclusive, na Inglaterra, já é tratado como um time do Big Six, que não era lá atrás. Se você for 15 anos para trás, 20 anos para trás, ou mudar de século, pegar a reta final do século passado, se a gente for pegar, e eu disse isso até na transmissão em determinado momento, que o estádio estava tocando uma música do Hanson, que era uma banda de irmãos que fez muito sucesso nos anos 90. O Hanson, em 1997, lançou a música, que até hoje é a música de maior sucesso. Eu não sei pronunciar o nome da música, porque a música é quase uma onomatopeia, mas você vai descobrir se botar no Google. Essa música foi lançada em 97 e ela tocou no estádio, antes da final. Eu até chamei a atenção sobre isso na transmissão. Em 1997, o City estava sendo rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês, para você ter uma ideia. O City não era tratado como uma equipe grande na Inglaterra, era uma equipe tradicional, de uma cidade importante, mas sempre à sombra do seu inimigo, que era o Manchester United. Hoje não é assim. Hoje o City olha olho no olho para o United, inclusive o United correndo atrás, né? E se a gente for olhar a história no século XXI, da mesma forma que a gente trata, o Messi é o maior da história, ou o maior do século XXI, fulano é o maior do século XXI, Beltrano tem o grande título do século XXI, e aí a gente separa muito as coisas assim. No século XXI, o City chegou a 21 títulos. É dos clubes ingleses aquele com mais conquistas junto com o Chelsea, por exemplo. 21 troféus, incluindo uma Liga dos Campeões da Europa. E muito provavelmente vai passar o Chelsea, porque a gente está falando aí de um Mundial que vai acontecer no final do ano, que o City é muito favorito, e outros títulos que ele pode ganhar.
Nesse recorte, o Guardiola ele enfileirou conquistas. O City no século XXI, e não necessariamente só com o Guardiola, já ganhou 7 vezes a Premier League, e a gente está falando do campeonato nacional mais difícil do mundo, mais valorizado do mundo, que todos os jogadores querem jogar. O City hoje é um destino para os principais jogadores do planeta, é um destino para o principal treinador de uma geração inteira, que é Pep Guardiola. Tem um projeto que sobreviverá pós-Guardiola, ele não depende do Guardiola. O projeto do City, inclusive, começou antes do Guardiola. Numa cidade em que a tradição do United tende agora a puxar sempre para cima os investimentos do Manchester City. E o grupo City, que tem outros clubes ao redor do mundo, não parece que vai tirar o pé. Então, por esse momento, o City não dá mostras que vai recuar. E hoje o tratamento do Manchester City precisa ser de um time grande, porque tem memória, títulos, competitividade, recorrência, grandes jogadores, e é importante para um dos países mais importantes do futebol, que é a Inglaterra. Se ele é um dos mais importantes clubes da Inglaterra no momento, ele precisa ser tratado como tal no restante do mundo. Ah, mas é um novo rico. Ah, mas furou fila. Pobre não ganha a Liga dos Campeões da Europa. Eu não sei se alguém já te avisou. Não tem como ganhar a Liga dos Campeões da Europa sem ter dinheiro. A Inter, que é super tradicional e muito maior do que o Manchester City na história do jogo, voltou a uma final de Liga dos Campeões da Europa porque tem um dono já há algum tempo que investe muito dinheiro na Inter. A Inter pode ter menos que o City, mas ela tem muito dinheiro. Então a gente está falando de um ambiente em que a excelência pede investimento. Jogar futebol em alto nível é caro, ganhar a Liga dos Campeões é caro, e ter dinheiro no futebol não é feio não. Não dá é para querer comprar tradição e furar fila, e o City sofreu muito até ganhar a Liga dos Campeões. E nesse período foi construindo memórias, foi tendo momentos épicos, foi tendo momentos trágicos, mas desde o gol do Agüero para cá, e a gente já está falando de mais de 10 anos, o City vive um processo de grandes momentos, de grandes temporadas, de grandes conquistas e de vários simbolismos. O gol do Agüero é um, o gol do Kompany é outro, a temporada do Haaland é outro momento, a ida do Guardiola batendo todos os recordes na temporada dos 100 pontos também é outro marco, o gol do Rodri vai ficar para sempre. Então, no imaginário de muita gente, o Manchester City vai estar sempre ali, seja na Premier League, seja na Champions, e nada diz que isso vai recuar. O Chelsea, para a minha geração, e eu gosto sempre da comparação, se a gente for imaginar ali os anos 80, os anos 90, o Chelsea não era um clube relevante fora da Inglaterra. Ele nasceu num bairro rico de Londres, nunca foi um clube à parte, mas em termos europeus, tinha pouquíssima relevância. E a gente tem a mania, eu disse isso no pós-jogo, de achar que a porta dos grandes ela se fecha, o pessoal joga a chave fora e ninguém mais entra. Mas a gente precisa lembrar, quando muitos falavam, e o Rodri falou sobre isso ainda no campo, diziam que a Champions não era pra gente. E aí a gente provou que sim é, né? Numa temporada de tríplice coroa, para assinar ainda mais esse lugar nessa sala, ou pelo menos ser candidato a entrar nessa sala. Durante muito tempo, a Champions também não foi do Bayern de Munique. Durante muito tempo, a Champions não foi do Barcelona, que foi ganhar a sua primeira Champions somente depois dos anos 90. Durante muito tempo, a Champions ela não foi para muita gente, até que ganha a primeira vez, ganha a segunda, ganha a terceira. O que importa, o que faz um time grande é a tradição, a competitividade, a relevância, obviamente os títulos. E isso o Manchester City tem feito. O Manchester City é um clube tradicional, ele é um clube há muito tempo sempre permeando o futebol inglês, obviamente com quedas até para a terceira divisão, mas de uma cidade que é importante dentro da Inglaterra do ponto de vista futebolístico e outros mais, inclusive do ponto de vista econômico. E nesse momento ele uniu tradição, a título, a competitividade, a beleza do jogo, a grandes jogadores, a dinheiro que atrai atenções, que atrai grandes nomes. E aí você tem holofote, publicidade, mercado. É isso que vai construindo. Ninguém nasce grande. Você vai construindo esse gigantismo ao longo dos anos. E óbvio tem que manter, porque senão você acaba deixando de lado essa relevância. Na Inglaterra isso aconteceu. Quando a Premier League foi fundada, o Everton era tratado como um dos grandes. Ele hoje cedeu espaço e hoje você tem o Chelsea à frente, o City à frente e por aí vai. O Arsenal, que sempre foi um clube relevante dentro da Inglaterra, mas não fora dela, a partir do Arsène Wenger,
ali na metade final dos anos 90, principalmente, e boa parte dos anos 2000, mudou de patamar. O olhar do mundo para o Arsenal mudou. E o olhar do mundo para o Manchester City também está mudando. Então os processos eles vão acontecendo. A gente viveu isso com alguns clubes e estamos vivendo com o Manchester City, que hoje sim é tratado como um clube grande. Na Europa, é um campeão europeu, é um dominante dentro da Premier League. Lembrando, se o Guardiola não tivesse perdido o título para o Liverpool do Klopp lá atrás, ele teria enfileirado um hexacampeonato da Premier League, que nem o United do Alex Ferguson conseguiu fazer. Então a gente está falando de um cara que é o maior da sua era, o maior da sua geração, um dos maiores da história, que inclusive virou o segundo treinador com mais títulos de todos os tempos, igualou o Mircea Lucescu, e agora está atrás só do Alex Ferguson, que tem 49 títulos, o Guardiola tem 35. Aí você fala, são 14 títulos, é muita coisa. Só que o City pode ganhar 2 a 3 títulos por temporada. Pode ganhar 2 títulos por ano, ou até mais. Esse ano, por exemplo, o City pode repetir o que fez o Barcelona e ganhar um sextete. Se a gente imaginar que vai para Mundial, que vai para Supercopa da Europa e por aí vai. Então esses 14 títulos que faltam podem ser pulverizados em muito pouco tempo. E eu acho bom que a gente olhe para o City de uma outra maneira, assim, entendendo que o processo que o City está passando, repito, aconteceu com outras equipes. E se você gosta de Premier League, de Champions, do Manchester City, de acompanhar os resultados e estatísticas e por aí vai, eu tenho 2 dicas. Uma, inclusive, que você pode usar a outra e unir as duas numa coisa só. Primeira dica, PagBet. Acertou, tá pago, recebe em Pix, apostas a partir de R$1, saca a partir de R$20. Fácil, o link está na descrição do vídeo. Se você tiver dúvida, o chat é respondido por um ser humano e não por um robô, então é rapidinho para você tirar todas as dúvidas. E aí, para usar muitas vezes os seus dons futebolísticos em PagBet, e eu sempre gosto de lembrar que site de aposta não é aposentadoria, não é segundo emprego, não é renda extra, é pura e simples uma diversão. Deixe lá o que você pode perder, que é o que eu faço. Ou seja, eu trabalho numa realidade muito palpável, que o que está ali eu não estou contando. Ele está ali para minha diversão, então cada um mede o seu sarrafo. E aí, muitas vezes, para fazer prévia de jogo, eu uso o quê? O SofaScore, para entender como é que os times estão jogando, quantidade de gols, os artilheiros, os momentos de alguns jogadores. E aí eu vou montando ali na minha cabeça o que eu acho que pode acontecer em determinado jogo. Eu uso o SofaScore também, que para mim é disparado o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real, para me preparar para os jogos, e usei muito antes da final da Liga dos Campeões da Europa. Então o link está na descrição do vídeo também. E é 100% de graça. Beleza? Recados dados, eu já passei todos os pontos aqui que eu tinha para passar sobre o Manchester City, que fez uma festa magnífica, inclusive, em Manchester. Mostrou o quanto o Guardiola se sente bem em Manchester. Outra relevância desse City já é o clube que o Guardiola mais treinou na vida. E isso, mas o que tem a ver? O Guardiola é que é grande, não o City. Uma coisa acaba puxando a outra, né? O City, ele atraiu o Guardiola pelo projeto e, mais do que isso, manteve o Guardiola lá. Ele conseguiu ir seduzindo e resseduzindo o Guardiola para hoje o Guardiola já ter treinado por mais tempo o City do que o próprio Barcelona. E lá atrás, quando a gente projetava isso, falava, não vai acontecer, vai ser uma aventura, é o projeto, vai ganhar algumas milhões de libras e depois vai embora. Mas não é assim, o projeto ele é sólido, ele é seguro. E uma outra questão, já que eu estou falando de Manchester para encerrar, a minha geração viu, por exemplo, e eu falei sobre isso em Polêmicas Vazias lá atrás, o United, quando entrou a era Premier League, basicamente quando um pouco antes começou a era Alex Ferguson, o United estava muito atrás em títulos do que o Liverpool, por exemplo. Ele foi encostando, passou o Liverpool, que viveu um jejum gigantesco até um dia desse de Premier League e de outros títulos, e o United foi encostando, porque se tinha a clara certeza de que o maior clube da Inglaterra até então era o Liverpool. Você pode continuar achando que é, mas há uma discussão. O United abriu um debate porque ele foi se colocando neste debate. Na minha visão, por exemplo, o United passou o Liverpool em determinado momento na história do futebol inglês. Está registrado em Polêmicas Vazias. Mas, repito, você pode considerar o contrário, não tem problema nenhum. Mas a discussão, ela existe. E ela inexistia
até o início da era Premier League, por exemplo. Então as coisas mudam. O futebol é mutável, ninguém tem lugar cativo em lugar nenhum, nem para ficar lá e nem para não entrar. Ninguém é cativo fora e nem dentro. Os times saem de um grupo e entram em outro grupo. E o City está entrando no grupo dos grandes. Quer você goste ou não, aí você morde as costas aí se estiver achando ruim.